E o apóstolo já está aqui com a gente. Glória a Deus. Presente com a gente aqui. Já vamos entrar no link e começar a mergulhar em tudo que o Senhor vai ministrar sobre nós. Oh, glória! Shalom, shalom. Shalom, apóstolo. Mais uma vez é uma honra estar com essa live, nesse tempo de ministração, recebendo de Deus através da sua vida. Amém. Nós damos ao Senhor, muito obrigado, no meio de tantos compromissos, o Senhor reservar esse tempo para compartilhar conosco daquilo que o Espírito Santo tem trago luz na sua vida. E eu sei, né, a visão do Senhor sempre é corporativa, Ele te dá para você derramar, não é verdade? E nós estamos aqui com uma vida que está com sede de receber do Senhor, viu? Louvamos a Deus por sua vida. Eu quero pedir aos nossos amados irmãos, vamos divulgando, vai lá encaminhando por direct, convidando pessoas, porque o que Deus vai usar esse profeta, esse ministro, esse sacerdote, é bênção demais, né? Então, a gente sempre quer compartilhar coisa boa não é para ficar só para a gente tem que compartilhar. E eu louvo a Deus, eu quero já orar nesse tempo, amém? Pai, nós te damos graças por esse tempo, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada ministro do Senhor que está conectado conosco nesse tempo de estudo. E te louvamos pela vida do apóstolo, Senhor Éder, pedimos a tua bênção, pedimos a liberação de anjos ministradores poderosos, ó Deus, para este tempo, para agir com poder e glória, desfazendo todo intento do mal. Abençoa nossa transmissão, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. Consagramos nossas vidas a Ti. Amém, apóstolo? Graça e paz. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com vocês de novo. É um prazer estar podendo ministrar e falar um pouco, né, daquilo que o Senhor tem trago, e é sempre muito bom compartilhar com pessoas como você, né, pessoas de Deus que têm recebido e também têm sido uma frente opositora do inimigo. É verdade, gente. Hoje eu ouvi uma frase, um rapaz escreveu uma frase que eu achei muito interessante lá no Facebook, na página do Face da FCOL, que os ensinos que têm sido liberados nesse tempo são ensinos decisivos a nível de uma alta performance em prol do reino de Deus. Eu gostei da frase alta performance, eu falei, glória a Deus, amém. E que venhamos verdadeiramente estar munidos e equipados, não é verdade? O conhecimento tem essa natureza. Nos equipar, nos paramentar, para que nós venhamos ter um nível de combate verdadeiramente em alta performance, para trazer propagação para o reino do Senhor, para estabelecer o governo do Pai na terra. Eu já tenho uma pergunta para o senhor, viu? E nós temos visto o Senhor falar muito nas suas redes sociais, nesse tempo de Páscoa, né, de Pêssah a Pentecostes, esse tempo de contar o Homer, né, esse tempo de declarar palavras poderosas sobre a nossa vida, de profetizar, de decretar. E eu gostaria que o Senhor explanasse para a gente, mesmo que de uma forma resumida, essa interação que existe, apóstolo, porque a grande maioria das pessoas não tem noção dessas realidades. Essa interação a nível de dias da semana, né? A importância dos dias, dos tempos, como a palavra do Senhor diz em Salmo, ensina-nos a contar nosso tempo, não é? Então, começando pelo ciclo semanal, o ciclo de 7 da semana, cada dia da semana, né, ali, essa correlação com a menorá e principalmente com o confronto, com a oposição com os 7 raios dos mestres ascensos, né? Fala um pouquinho para a gente acerca disso, da nossa libertação para sair dessa atmosfera de Cronos, de tempo paralisado, estagnado na nossa vida. Amém. A palavra do Senhor ela é bem clara, ela é muito clara quando nós aprendemos sobre os princípios que regem todo o contexto da natureza, ou todo o contexto do que habita, ou do céu que nós habitamos. Então, dentro desse processo, nós vamos ver que existem mandamentos, existem princípios, existem ordenanças
que o Senhor nos ensina para sair de todas essas atmosferas. Eu não sei se foi na nossa live passada, quando eu falava isso, eu não sei se foi em outra, mas eu não me recordo quando, mas assim, olhando para Israel, quando nós olhamos para Israel, nós vamos ver que foi um povo que experimentou as coisas tremendas de Deus. Eles experimentaram obras fabulosas do Senhor, experimentaram a própria voz do Senhor falando ali no Monte Sinai, mas depois você vê que eles faziam coisas mais abomináveis do que o próprio povo que estava ali. Quando nós olhamos, por exemplo, uma tribo de Benjamim, que eles simplesmente pegaram uma concubina de um sacerdote e violentaram ela da madrugada até pela manhã, a ponto dele morrer, que ele esquarteja essa mulher, manda os pedaços, né, para as tribos, ou seja, algo terrível. E aí a gente começa a perguntar, mas por quê? Por que um povo que tem tanta palavra do Senhor, tanta manifestação, consegue fluir em tanta malignidade como esse povo às vezes fluir? Vamos colocar nós como cristãos, né? Conhecemos o Senhor, somos cheios do Espírito, somos ministrados pela palavra, mas às vezes tem coisas dentro de nós ou que flui. Por quê? Isso eu vou entrar naquilo que você falou sobre os 7 raios, ou as influências, né, dos 7 raios, que a gente começa a falar, uau, isso parece muito das trevas, né? E sim, é das trevas, mas parece que quando nós falamos trevas, nós falamos o seguinte: trevas é mentira. Então tudo que as trevas faz é mentira, não tem nada a ver, é tudo engano. Sim, o engano que eles cometem é o engano de enredar a tua alma dentro de princípios espirituais, fazendo você atuar na obra do engano. O que é a obra do engano? O engano é o oposto da verdade. O Senhor é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que se opõe à verdade é engano. Não é que é mentira no sentido de não existência. E é essa confusão que nós temos que resolver. Entrando dentro da tua pergunta, como eu faço com que essas obras, ou seja, esses ciclos de Deus, eles são as etapas que eu caminho para que haja uma redenção, como diz o próprio apóstolo Paulo, para que a salvação do Senhor seja desenvolvida em mim. Mas existe como que duas mentalidades, essa é a palavra, existe duas grandes mentes, assim dizendo. Quando eu olho para Romanos 12, que ele fala sobre essa transformação da minha mente, e isso eu li a vez passada, eu vou pegar aqui de novo, Romanos 12, capítulo 2, que o apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Não entre na forma desse século, ou do aion, que é desse mundo, desse cosmos, desse universo, porque ali existe uma influência, e a influência é a influência de Maitreya, que é a mente, quando todos os que trabalham nas trevas vai falar sobre desenvolver essa mente cósmica. Hoje, eu vou até pegar aqui uma palavra do apóstolo Joseí, né, que ele fala disso. Hoje tem gente da nova era que prega mais bonito do que os próprios crentes. Uau. São mensagens espetaculares, mas no fim eles vão falar uma coisa: você vai ter que desenvolver a mente crística, ou seja, Cristo é uma mentalidade, Cristo, ou seja, todos nós somos Cristo, segundo a nova era. Todos nós somos Cristo. Então nós temos que desenvolver essa mente crística. Na verdade, isso é as influências dos 7 raios. São 7 espíritos que eles vêm trabalhando em cada dia da semana para que as pessoas possam evoluir ou alcançar a sua evolução a ponto de conectar sua mente à sua mente crística, ou seja, eles entrarem nessa mentalidade cósmica e terem acesso à mentalidade transcendental. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não faça isso. Não entre na mentalidade do cosmos. Não entre na mentalidade do século. Não entre na mentalidade do universo. Mas, pelo contrário, que a tua mente agora passa a ser alvo da palavra do Senhor, e a palavra e o Espírito de Deus comece a manifestar tão poderosamente nos ciclos de Deus, que você vai passar agora a ter a mente de Cristo e não a mente crística.
Você vai ter a mente do Cristo, do Criador, e você vai fluir conforme a mentalidade dele. Você não vai fluir como Cristo, você vai fluir em Cristo, dentro de Cristo. E esse daqui, todo esse processo que nós vamos trabalhando dia após dia, semana após semana, é a ativação da plenitude do Espírito. Uma das coisas que eu sempre gosto de frisar, por que o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste? Pentecoste não começa lá em Atos, Pentecoste começa com Moisés, quando o povo 50 dias depois estava no pé do monte, recebendo a palavra de Deus. Então, Pentecoste, ele vem nisso. Tudo aquilo que Jesus tinha falado com o povo, ele diz assim, agora eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu trarei e enviarei sobre vocês o meu Espírito, o Espírito do Senhor, que vos fará lembrar de todas as palavras que eu tenho falado. Então, o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecoste, não foi por acaso. Ele veio no dia de Pentecoste, que Pentecoste é a festa da palavra. O Espírito Santo é o único que pega essa palavra aqui e coloca no meu coração. Por isso agora, a palavra do Senhor não é mais escrita em tábuas, em folhas. A palavra do Senhor é escrita pelo Espírito no meu coração. Por isso ele veio no dia de Pentecoste. E esse dia, essa manifestação de Pentecoste, não é um dia. E é isso que eu tenho batido nessa temporada, né? Pentecoste não é um dia. Pentecoste são 50 dias. Por isso eles dizem assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Por que cumprindo? Porque eles vieram contando o Homer, contando as semanas, que essa é a festa. O Senhor diz assim, conte 7 semanas. Olha que legal. Por que contar 7 semanas? Porque isso é uma coisa chamada menorá, 7 espíritos. Espírito do Senhor. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento e Espírito de temor. Isaías 11, versículo 2. Os 7 espíritos que desceram sobre Jesus. Mas em Apocalipse diz que tem 7 menorá, ou 7 candelabros no meio da igreja. Então, são 7 dias vezes 7. 7 vezes 7 dessa, 49. Ou seja, Pentecoste. Então, quando nós falamos de Pentecoste, nós estamos falando de acender em 7 dias as 7 manifestações do Espírito Santo sobre nós, para que ele possa trazer a blindagem contra essa mentalidade cósmica sobre as nossas vidas. E eu termino aqui esse momento dizendo isso. O apóstolo Paulo fala assim, não se engane. Antes que venha o Senhor, haveria algumas manifestações. 1, o espírito de apostasia. 2, o espírito de anarquia. 3, os homens seriam totalmente amantes de si mesmo, jactanciosos, desobedientes, perversos, né? Caluniadores, amantes de si. Isso. Ou seja, o que faria o homem fluir nisso? Nós estamos dizendo agora, dentro de um contexto onde até o próprio Senhor Jesus disse, olha, cuidado, porque nos últimos dias o inimigo enganaria até os escolhidos. Como que os escolhidos são enganados? Através da palavra, através do som, ou seja, haveria uma atmosfera, essa mentalidade, que viria lentamente mudando todo o nosso conceito. E dentro desse conceito mudado, nós entraríamos facilmente na atmosfera do inimigo, mesmo sendo um cristão. Por isso eu tenho que confrontar e entrar nos ciclos de Deus para poder permanecer, perseverar e prevalecer. E com base nessa fala que o Senhor acabou de liberar, tão poderosa, eu estou ministrando lá no canal da FCOL toda quinta-feira o princípio do principado. Lembra que eu pedi até, apóstolo, paizinho, abençoa a gente aí. Né? Fui pedir ajuda para os universitários. E o que acontece? Mas o entendimento que Deus tem trago nesse tempo sobre essa questão dessa influência, dessa atmosfera de frequência, aonde as pessoas, mesmo depois do novo nascimento, mesmo depois de crer em Jesus, de terem seus dons no Espírito de Deus, de operarem línguas, de fazerem grandes obras, não é? Mesmo assim,
essa pessoa pode estar incorrendo de desenvolver uma vida cristã, na verdade, até mesmo inconscientemente, influenciada pelo princípio do principado, ok? Aonde, de alguma forma, em algum dado momento, ela é ativada em manifestar a iniquidade que está na vida dela. Principalmente isso associado a altares de pecado levantados, principalmente a nível de família, a nível de território, a nível de pessoa, que não foram redimidos. E eu até citei semana passada a situação de um grande líder na nação que ele absorveu com muita propriedade bater de frente com a questão de líderes que abusam de mulheres, de crianças, entendeu? E fica aí a questão. É só uma questão de caráter? É só uma questão de uma pessoa que não se converteu de verdade? Onde essa pessoa passa um tempo ali diante da presença do Senhor, tendo acesso à palavra, mas uma coisa nós precisamos diferenciar: acesso à palavra não necessariamente significa dizer que essa pessoa está conhecendo a verdade da palavra, os códigos proféticos que a palavra quer imprimir no nosso coração. E daí surge o quê? Muitas das vezes, pessoas que, principalmente em dado momento do tempo, do ano na sua vida, tô sem força para orar, tô sem força para clamar, tô sem força para buscar, minha vida espiritual está apagada e eu não tenho energia para buscar, ou cai num pecado recorrente. E isso o senhor atribuiria a quê? Eu vou aqui, não quero ser prolixo, né? Mas eu vou ter que dar uma volta para responder isso. Porque é o seguinte, todas essas questões comportamentais, ela vai ter N influências. Mas eu quero tocar num ponto que você trouxe. Pessoas debaixo de princípios dos principados. Encontram em... Apóstolo, sua transmissão travou um pouquinho. O senhor pode só dar uma rebobinadinha e voltar lá para a gente, seu início? Tá, como eu estava dizendo, eu não quero ser prolixo, mas eu vou ter que voltar, eu vou ter que dar uma volta aqui para poder explicar essa colocação. Quando nós falamos de comportamento humano, os comportamentos eles são sempre levados por diversos fatores. Mas um dos fatores são os princípios dos principados. As pessoas pensam, quer dizer, as pessoas não entendem como funcionam muitas coisas. E simplesmente colocam, como vou colocar aqui, endemoniamento. Então eu já ouvi muitas pessoas falando assim, olha, eu não tenho demônio. Né? Já oraram na minha cabeça aqui, não expulsou nenhum demônio. Demônio nenhum saiu. Isso significa que você não está livre. Porque uma coisa são demônios que incorporam, outra coisa são principados. Quem são os principados? Os principados, eles não incorporam em ninguém. Os principados, eles não entram no corpo das pessoas. Os principados, eles dominam as pessoas pelas suas leis. E aqui eu abro um parênteses, e quando nós falamos, por exemplo, de reino de Deus, nós estamos dizendo não mais do rei, mas estamos dizendo agora do seu reino. E dentro do seu reino existe uma economia, existe uma jurisdição, existe como que eu posso falar? Uma constituição, existe ordenanças, existe uma vivência. O problema é que nós não conseguimos separar o rei do reino, ou seja, eles estão juntos, mas eu preciso entender que eu me converti ao rei do reino. Agora eu faço parte do seu reino. Então eu tenho que ter agora um novo tipo de comportamento. Voltando agora, quando nós entramos para dentro dessa questão dos principados, os principados eles governam as pessoas pelas suas manifestações de suas palavras, ou dos seus mandamentos, ou dos seus conceitos. E isso nós chamamos de cultura. A cultura é o maior nível de culto que nós expressamos. A cultura é o maior nível de manifestação
de culto, né? Assim dizendo, redundando aqui, mas é aquilo que eu me coloco para cultuar um Deus. É a minha cultura. Exemplo, a cultura brasileira, nós temos o folclore. Nós temos a mula sem cabeça, o saci pererê, nós temos o curupira. Ou seja, são entidades demoníacas que entrou para dentro da nossa cultura e faz parte da vida do folclore brasileiro. Então, as nossas criancinhas celebram o folclore, eles aprendem sobre o nosso folclore, porque agora virou constitucional. E se é constitucional, não tem problema. E, ou seja, nós partimos agora a viver essa cultura e essas práticas de culto estão tão enraizadas dentro de nós que é difícil de nós sairmos. E nós não entendemos que mesmo que lá na igreja eu preste culto, entre aspas, ao Deus dos céus e da terra, a Yahvé, mas quando eu saio dali, eu vivo e me comporto dentro da cultura predominante de onde eu vivo. E essa cultura está cheia de ferramentas, cheias de altares, que eu levanto todos os dias e celebro, e participo, e comungo, e como que eu falo? Eu estou intrinsecamente ligado a esse tipo de pensamento, fazendo com que, então, a minha fé é roubada. Ou eu viva alimentando os altares dos antepassados. Falamos um pouco isso semana passada. Ou seja, inconscientemente eu estou levantando e alimentando os altares. E por isso eu vou perdendo a minha força. Porque apesar de estar alinhando, né, no altar do Senhor, eu também estou dentro da manifestação dos altares profanos. Eu vou dar um exemplo aqui. A palavra diz de Israel. Depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em dois. Então, tínhamos Judá e Israel. Mas olha que interessante. A palavra do Senhor diz que entra um rei chamado Acabe, e esse rei se casa com Jezabel. E ela veio promovendo um tipo de cultura sobre a vida da população, e ela alimentava 800, sendo metade, ou assim dizendo, sendo 400, né? E a Sera, o Baal, se não falha a memória, ou seja, era 400 de um e 450 do outro. E ela alimentava, e esses profetas, eles conduziam o povo de Israel, aquele mesmo povo que tinha a palavra do Senhor, dentro da cultura de Israel. Era cultura agora. Era cultura. E eles celebravam. Quando Elias chega e fala assim, agora vocês vão ter que escolher que Deus vocês vão servir. Isso é um choque. É a mesma coisa chegar hoje para o brasileiro e falar assim, meu irmão, um brasileiro cristão, você vai ter que decidir que Deus você vai servir. Ou você vai ser íntegro no reino de Deus, ou você vai para a igreja e continuar servindo a cultura brasileira. O que você vai querer? Então, o que o Senhor quer é que a vida de um cristão não seja só entrar dentro de uma igreja, mas é a mudança aqui dentro, a mudança de cultura. Então, essas pessoas, muitos estão principalizadas, ou seja, estão atuando dentro de uma cultura demoníaca. Estão atuando dentro de uma cultura. Posso ter uma fala com base nisso? Eu me lembrei de algo muito sério. Essa questão dessa culturalização de um sistema de crença dentro da gente, da mente das pessoas, eu creio que isso migrou não só a nível de território, de nação, mas até a nível de religião. Nós vemos um cristianismo tão contaminado pela cultura, pelo paganismo, que o que nós vivemos agora, exatamente em maio. Maio, né? Cada mês consagrado a uma deidade grega, né? Consagrado a Maia, que faz alusão a Afrodite, uma das cabeças operantes de Lilith. E o que acontece? A gente vê exatamente como o Senhor colocou o mês de maio consagrado a um espírito de sensualidade, a um espírito que se diz supridora, que se diz provedora, nutridora. Aí eu lembro da palavra que o Senhor fala. Ele é o El Shaddai, né?
Ele é o nosso El Shaddai. El Shaddai é aquele que tem muitos seios, aquele que tem milhões de formas de suprir, de cuidar. E você vê Maia se posicionando nesse tempo exatamente como uma supridora, uma provedora, não é? Uma nutridora, mas que, na verdade, ela rouba, ela não supre. E você vê, é tão sério isso que o senhor colocou, que nós estamos vendo uma igreja pós-moderna que, na verdade, incorporou o seu culto, todo culto a esses ícones que estão ocultados dentro da cultura. Por quê? A figura de Maia faz alusão a quem? A mãe. Né? O senhor bem colocou a foto dela como uma loba que tem vários seios amamentando crianças. Ou seja, e o que se comemora no segundo domingo de maio? Exatamente o Dia das Mães. Maia recebendo todo o culto, toda a devoção, todo o mérito, assim, toda a devoção das pessoas, mas personificado pela figura materna das mães. E o problema está aqui, essa falta de discernimento na igreja, porque não é uma questão de satanizar tudo, é uma questão de entender como que a cultura incorporou cultos satânicos que nós levamos para dentro da igreja. Dia das Mães, Dia dos Pais, mês que vem é o quê? É o trono de Lilith operante, não é? Exatamente a própria Lilith. Dia 12, né? 12 de junho, é dia de quem? Dos namorados. Ou seja, um culto à fornicação, um culto ao adultério, um culto ao sexo impuro, contaminado, sem compromisso. E aí é bem complexo, porque nós, enquanto igreja, precisamos entender, sim, honrar o pai, honrar a mãe, mas de preferência fazer essas coisas fora desses tempos, fora desse período, porque o trono está dizendo alguma coisa. Maia é o trono que governa no mês de maio. E quando nós, como igreja, você vê o culto da igreja todo voltado a homenagear as mães, com todo o mérito que as mães precisam receber e ser honradas, mas o que a gente vê? A gente está vendo exatamente Satanás ou o trono usar um sistema de valores, usar um sistema de crenças, usar um sistema de cultura, daquilo que é um padrão. E eu padrão maquiado, mascarado, de uma forma até muito bonita. É onde a palavra diz que Satanás se veste o quê? De luz. Ele se traveste de luz, mas uma falsa luz. Então, nós levamos para dentro da igreja essas datas, nesses dias, e sem perceber. Quando estamos funcionando debaixo do princípio do principado, nós estamos fazendo o quê? Construindo uma obra antagônica. E essa obra antagônica vai alimentar o reino das trevas. Porque Satanás, o que ele usa, o que ele manifesta de poder, ele extrai da onde? Ele extrai de quem? Em si mesmo. Em si mesmo. Não necessariamente ele é essa Coca-Cola toda, que não é. Mas para ele operar o que opera, ele precisa tirar essa energia da onde? Então, ele exatamente o mecanismo de, através de um sistema de manipulação e influência mental, fazendo as pessoas acreditar em coisas que, na verdade, são iníquas e corrompidas, como coisas comuns e naturais, travestidas de um pseudo-estereótipo de espiritualidade. E aí, querendo ou não, aquele culto que parece que está sendo ao Senhor, está sendo, na verdade, cultuado a um trono demoníaco. E isso nós estamos levando para dentro da igreja. É assim ou eu estou errada, apóstolo? É mais ou menos desse jeito que funciona, apóstolo, ou eu estou errada? É completamente assim, né? É uma plena verdade, é uma verdade
Pode continuar. Como diz, é uma triste verdade, né? O povo, ele não tem reparado onde está a fonte. Eu vou usar um exemplo que eu usei esses dias na própria igreja. Eu lembro que uma vez eu frequentava uma igreja e nós bebíamos da água, né, dessa igreja, e bebíamos, e aquela coisa toda, e vai para lá, vai para cá. E ali era o nosso ponto de encontro no bebedouro. Nunca reparamos nada de errado. Mas um certo dia foram limpar o bebedouro e tinha um rato lá dentro, né? Ou seja... Meu Deus! A água era boa, mas estava contaminada. O que nós falamos com isso? Igual esse exemplo. Muitas vezes nós vemos coisas boas e bonitas, mas nós não entendemos... O senhor travou um pouquinho novamente o senhor pode voltar de novo? Eu falava que estava contaminado. E quando nós levamos para o lado espiritual, falamos a mesma coisa. Ou seja, nós estamos fazendo coisas até bonitas, mas a sua fonte, ou a fonte onde está saindo aquilo, está contaminada. Ou seja, para onde veio, ou da onde saiu onde jorrou aquela água, é contaminado. Então, eu tenho que saber de que fonte, não só o fruto, mas eu tenho que saber que raiz é essa, da onde está saindo isso. Para que foi inventado isso? Eu até dava um outro exemplo, né? Às vezes eu vejo cristãos postando, às vezes eu vejo em até Facebook, Instagram, WhatsApp de cristãos, né, de pastores, que manda frase bonita, aí embaixo está escrito assim, xamanismo. Ou seja, a frase é bonita, mas de onde está vindo? Do xamã, ou seja, de satanismo puro, né? De coisas... Chico Xavier, ou seja, irmão, beleza, mas é totalmente oposto, é antagônico à nossa fé. Ele se opõe à nossa linha de crença. Então, da onde está vindo a fonte? Que fonte é essa que você está comendo? Voltando para aquilo que você falou dos meses, existem várias coisas que nós fazemos como cultura, mas nós nunca paramos para pensar aonde começou isso. Exemplo, né, como a gente está falando escrachadamente aqui sobre libertação, batalha espiritual, dia 12 de outubro é dia das crianças, mas dia das crianças? Não, é dia de Cosme e Damião. Ou seja, é um comando dos IBGs, é um comando de espíritos que causa imaturidade. E aí nós, né, como cristãos, fazemos lá nossas festinhas, damos bala, docinho para a criança. Ou seja, é um contexto que nós estamos fluindo no mesmo altar do próprio contexto. Né? Natal, perguntaram em Natal. Dia 25 de dezembro. De dezembro é adoração a Mitras. Não tem nada a ver. Cortou? Acho que está cortando o teu. O senhor pode voltar novamente um pouquinho, porque travou. Se a sua transmissão deu uma travadinha aí, o senhor pode voltar, por favor, na sua fala? Onde eu parei? O senhor estava falando sobre a questão de 12 de outubro. Então, 12 de outubro, 12 de outubro é dia de Cosme e Damião. Então, Cosme e Damião é um espírito dos IBGs, o espírito da infantilidade. Cosme e Damião é um comando dos Oxuns, o de Oxóssi, né? Que são os espíritos que fazem as pessoas ficarem presas nas feridas. E aí nós vamos alimentando as pessoas, nós vamos alimentando as nossas crianças, vamos alimentando com os bolinhos, com as balinhas, ou seja, fluindo no mesmo altar, mas é cultura. Ou seja, é cultura. Aí eu olho para Israel, do mesmo nível. Às vezes eu vejo pessoas assim, nós somos diferentes. Somos diferentes em nada. Quando a Bíblia diz, olha, o rei fulano de tal fez o que era reto diante do Senhor, mas não quebrou os altares dos altos. É isso que nós fazemos. Nós servimos o Senhor todo domingo, mas nós não quebramos os altares, nós não quebramos as culturas, nós não quebramos e não saímos dessas culturas. Vou colocar aí, como perguntaram, né, o Natal. Natal, dia 25 de dezembro, é dia de Mitras, dia do sol. Não tem nada a ver com Jesus, até porque é inconcebível Jesus ter nascido dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque dia 25 de dezembro em Israel é inverno.
E como no inverno os pastores estariam no campo, como no inverno Jesus estaria numa manjedoura, como no inverno eles viriam as estrelas, estaria tudo nublado. Então, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, Jesus nasceu dia 3 de outubro, em dia de tabernáculos, por isso ele tabernaculou entre nós. E aí, quando nós começamos a olhar para isso daí, mas aí eu já ouvi muitas pessoas falando assim, apóstolo, por que... mas a gente pode usar isso para evangelismo. A gente evangeliza as pessoas, fala assim, tudo bem, queridos. Não é, vou colocar aqui, não é pecado. Mas eu, particularmente, eu não vou comungar da mesma coisa se eu quero quebrar isso. Se eu estou trocando a minha mentalidade, eu não vou comungar. Esses dias eu até brinquei e falei assim, então por que a gente não sai pegando os frangos de macumba para fazer cesta básica, né? Se é para fazer boa obra, usar as coisas das trevas para poder fazer as coisas para o bem. Então, irmão, é uma coisa inconcebível. Nós não estamos fluindo em uma nova interessante. Nós fluímos no nosso calendário, como os irmãos colocaram aí, né? Nós fluímos nos calendários brasileiros, paralisamos em todos os dias santos ou feriados, né? Homenageamos e fazemos tudo isso inconscientemente, mas o Senhor diz 7 vezes por ano que teria umas datas especiais, principalmente 3 vezes por ano, que seriam as festas do Senhor, não é dos judeus, é do Senhor. E aí a igreja fala assim, ah, não, isso daí não vale, isso daí é do judeu. Judaizante. É, judaizante. Ou seja, o Senhor deixa tempos determinados, que são ciclos, onde se abre portas para que nós possamos entrar e possamos fluir nisso. Mas entrando nisso que você falou dos meses, vou colocar aqui. Se nós pegarmos do primeiro mês até o 8º mês, é consagração a uma entidade. Por exemplo, janeiro. A palavra janeiro vem de januário, que vem a uma homenagem ao deus Jano, que é o deus das portas. É o deus que fecha a porta para as pessoas entrarem no seu futuro. Por isso, entra ano e sai ano, as pessoas estão repetindo o mesmo ano. É a mesma coisa, não muda nada. Né? Que é o mesmo comando de Moloque. 2, fevereiro, vem de februário. Februário era uma homenagem ao deus Febros, que era o deus da purificação pelas águas. Ou seja, é um demônio que mata nas águas. Fevereiro é o tempo que mais tem enchente. Depois nós temos março. Apóstolo, volta primeiro novamente fevereiro, 2, que travou aí o seu. Fevereiro ele vem de Febros, né? O deus Febros, februário. E ele era simplesmente o deus que matava pelas águas, ou segundo a cultura, era o deus que purificava através das águas. Mas essa purificação, na verdade, era um comando de morte. Vai ver que em fevereiro é onde tem mais enchente, destruição das águas e tudo mais. Por que será que em fevereiro tem tanta enchente, né? Vitória, Belo Horizonte, como sofrer em fevereiro, meu Deus, aí, ó. Olha o discernimento. É um tempo, ou seja, 30 dias consagrado a esse espírito. E aí a gente vê março. Março fala do deus Marte. A palavra março vem da palavra Martius, que é uma homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, o deus da violência, o morte, o deus da vingança, né, para os romanos e para os gregos. Nós vamos ver que em março é onde tem mais rumores de guerra, onde tem mais esses, como que eu posso dizer, esses anúncios de guerra mundial. Depois nós vamos ver então abril. Abril vem da palavra aprilis, que significa aquela que veio da espuma, ou seja, Afrodite, as sereias, né? E aí entra maio. Maio, ele é uma denominante da deusa Maia. E aí, ó, falando da Bahia, 2 de fevereiro. Né? Aí, ó. E aí Iemanjá. Então a gente vê aí, nós vemos aí, então, essa questão de Maia. E é tão interessante que Maia era uma entidade conhecida como Bonadeia, ou a Boa Mãe. E ela, como Boa Mãe, ela era homenageada em 2 períodos. Primeiro, e
dia 15 de maio. Olha que interessante. Ela era conhecida como ser uma mãe, então ela tinha o quê? Ela tinha um contexto de fertilidade. Então, maio é dedicado a um contexto de fertilização e produtividade. Ou seja, um contexto de produção. Consagração da minha produtividade. Produtividade. Aí a gente coloca dia 1º de maio é o quê? Dia do trabalhador. Dia do trabalho. A gente não Meu perguntar Deus! por que isso acontece na data. Quem estipula essa data? Eu sempre tive curiosidade de perguntar muitas coisas, né? Mas por que isso? Por que dia 1º de maio é dia dos trabalhadores? Aí você vai ver, dia 1º de maio era consagrada a primeiro dia, ou seja, era dada a primazia, a primícia a deusa Maia, para que pudesse ter um ano abençoado, um mês produtivo, um mês fecundo, um mês de gerar, né? E aí, então, ela, como essa mãe, era comemorado, então, o dia da mãe, né? Da boa mãe, né? Ou Bonadea. Bonadea. Aí você fala assim, apóstolo, foi uma coincidência, apóstolo, é uma coincidência, né? Uma coincidência aí, a gente não pode espiritualizar tudo isso. Tudo bem. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Em agosto. Agosto, ele está debaixo de um comando de Apolo, Apolion, o destruidor. E Apolo era conhecido como o pai de todos os deuses, o pai do Olimpo. Por isso a Olimpíadas acontece em agosto, porque ela é dada como uma homenagem a Apolo, o deus do Olimpo, ou o pai, ou aquele que rege o Olimpo. E aí, então, é comemorado o dia do pai. Ou seja, o dia da mãe, no mês de Bonadea, ou de Maia, que era a boa mãe, e o dia do pai é colocado dentro de um contexto de Apolo, que era o pai de todo o Olimpo. Então, quando nós temos que ver que Deus, ele os determinados, ele deixou datas específicas, ele deixou ciclos. Não é porque isso é religião, não é isso é judaizante ou nada, não. Isso são como confrontar esses tempos ou essas frequências malignas para que nós possamos fluir na produtividade do céu. E aí entra uma pergunta, por que muitas vezes as trevas prosperam e o crente, assim dizendo, não prospera? A explicação é essa. Porque o ímpio, ele sacrifica e obedece os seus deuses na sua cultura. E nós, como cristãos, nós estamos totalmente fora da cultura do reino. Simplesmente isso. O Senhor falou algo assim tremendo. Por quê? Porque, infelizmente, o evangelho da graça, o evangelho da dispensação da graça, porque eu não creio, eu já fiz 2 seminários teológicos e na minha cabeça não entra essas coisinhas, porque você vê a graça na Bíblia desde o Éden, né? Mas a teologia, ela quer engessar Deus de alguma forma. E você vê esse evangelho da graça colocando exatamente essa obra de Jesus como algo, né? Nossa, superior a tudo, resolveu tudo, está tudo desfeito em Jesus, é só eu crer em Jesus. Mas por que você crê em Jesus? Por que agora você confessou Ele como seu Salvador? Mas, mesmo estando em Cristo, você não anda num limiar de vida abundante ao nível do mérito daquilo que a própria palavra diz que você andaria. Exatamente porque ferimos esses princípios. E aí vem essa teologia do inferno, dizer, não posso ter uma menorá dentro de casa, porque é um artigo judaizante. Você está entendendo? O que eu acho mais lindo na graça, apóstolo, é que Jesus ele fez algo muito tremendo.
o que ele faz? Você vê que Hebreus é a graça explicando a lei. E quando os fariseus confrontavam Jesus, era exatamente isso, fazendo o quê? Tentando fazer uma colisão entre lei e graça. Moisés disse, você diz o quê? Então Jesus sempre diz, olha, Moisés disse isso e isso. E sempre apontava para aquilo que foi feito depois de executado, depois, ou seja, a sentença, né? Depois da coisa manifestada e executada. Só que Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo que aquele que... Jesus faz o quê? A graça pega e mostra o evento acontecendo lá no seu nascedouro. Mostra lá no íntimo do desejo, lá na essência da alma. Então, o peso da graça é muito mais pesado do que o peso da lei. Porque exatamente, Jesus, eu estou te julgando pela sua motivação. Com que motivação você faz o que você está fazendo? Com que inclinação? O que te impulsiona? Jesus vem mostrar isso na graça. E nós, infelizmente, vemos uma liderança que pega exatamente alguns argumentos da graça e transformou-se alguns versículos em verdadeiras doutrinas e teologias para defender e banalizar exatamente esses fundamentos. Porque quais são os códigos espirituais? Eu me lembro de um versículo tremendo agora aqui. Ao Senhor, ele se satisfaz com encobrir as coisas. Mas o mestre, o sábio, a premissa dele é desvendar. O nobre desvenda os segredos de Deus. E nós precisamos, na verdade, entender que esse ser profético é desvendar, é entender e correlacionar esses eventos, né, na minha linha temporal, mas dentro de uma visão, de uma interpretação bíblica. Isso que o senhor colocou é pontual para as nossas vidas. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Nós estamos na primavera, amém? E de uma forma geral, o que a primavera representa para a gente? De uma forma geral, o inverno, pá, né, de acordo com o hemisfério de Israel, né? O inverno, pá, primavera, isso, verão, isso, outono, isso. O que Deus quer trazer para nós através das 4 estações? Entendendo que nós somos árvore. Uma árvore, ela tem 4 ciclos, né? Ela tem 4 estações. Nós somos um tipo de árvore. Então, isso se atribui intrinsecamente às nossas vidas. É tão interessante aqui esse contexto, pastora. Eu só vou dar uma pincelada quando você fala da graça. E foi muito bem colocado para colocar esse ponto de vista. Porque existe uma teologia, e aí eu vou explicar a questão da estação, para que as pessoas entendam bem. Uma das coisas que foi colocada é como a teologia da substituição. Esse foi o maior erro que nós podemos aceitar, é a substituição. É como a igreja substitui Israel. E nós não somos substitutos, mas nós somos enxertados. O Senhor não Aleluia. disse que nós entramos no lugar, mas o Senhor disse que dos 2 fez um. Ou seja, nós somos escondidos nesse povo e não substituímos eles. Aqui está o problema. Quando nós pensamos que agora o Senhor é como se fosse assim, 2 testamentos, né? O primeiro para Israel, e aí agora como substituímos, nós anulamos esse e agora começamos o que nós chamamos de Novo Testamento. E por que aí, como até os irmãos falaram, mas por que não ensinam isso? Porque simplesmente nós abolimos o Velho Testamento como algo não mais válido. E aí a gente vai colocar, vamos colocar no Novo Testamento aqui, quando ele diz assim, que a Escritura, toda a Escritura é perfeita para ensinar, corrigir, admoestar, mas nessa época não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento foi lançado, se não falo em memória, 200 e tanto depois de Cristo. O primeiro livro do Novo Testamento foi lançado em 60 e tantos depois de Cristo. Ou seja, a igreja andou 30 anos sem nenhum escrito do que nós chamamos de Novo Testamento. Qual era a Bíblia que eles liam? A Torá e o Haftará, ou seja, a lei e os profetas. Né? E o que nós temos que entender é que o que está no que nós chamamos de Antigo Testamento, o que foi abolido foi a lei sacrificial.
porque agora eu não preciso mais matar, derramar sangue, porque Cristo é a porta, eu entro por ele. Depois nós explicamos um pouco sobre essas portas. Mas esse contexto de anular todo o Antigo Testamento, nós pegamos e anulamos todos os atos proféticos, ou todo o entendimento profético da igreja. Por isso a igreja não vive mais as dimensões proféticas. Vivemos só agora a dimensão igreja. Porque o Novo Testamento, em sua grande maioria, é como os cristãos andavam em unidade. Ou seja, o começo dessa nação, o começo desse povo, né, chamado cristãos ou igreja. Mas o povo, ou seja, aquilo que foi colocado, chamado Antigo Testamento, aquela é a base. É a base para que nós possamos entrar. Então, essa graça que vem como a substituição, ela anula todos os mandamentos do Senhor. E aí eu não vou entender, por exemplo, como você falou das estações. Cada estação, ela tem um contexto espiritual. Cada estação, ela tem uma roupagem. Cada estação, ela tem uma função. Cada estação, ela tem uma dimensão. Eu costumo colocar, eu vou usar como diz oh, rapaz, fugiu a cabeça aqui. Essa parábola, essa figura. Eu vou usar essa figura, eu coloco as 4 estações como o ciclo mensal de uma mulher. Sim. A mulher, ela tem 28 dias no seu ciclo. Ou seja, 4 ciclos de 7. Esses são os ciclos dela. Primeiro ciclo, 7 dias. Segundo ciclo, do 8º ao 14º. Depois do 15º ao 21º. Depois do 22º ao 28º. Ou seja, é o ciclo produtivo de uma mulher, o ciclo de vida. Quando nós olhamos para o tempo, nós também temos 4 estações, 4 ciclos. Nós vamos ver o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o 4º ciclo, que é primavera, verão, outono e inverno. Quando nós entramos para o ciclo da mulher, nós vamos ver que o primeiro ciclo dela é produtivo, o segundo ciclo dela é produtivo, o terceiro ciclo dela não é produtivo e o 4º ciclo dela é purificação, que é o que chama de menstruação. Então, dentro do ano também, a primavera é produtivo, verão é produtivo, outono é o tempo de descanso e primavera é o tempo de purificação. Quando nós olhamos também para dentro do contexto, tanto do novo e do antigo, nós vamos ver os 4 seres viventes: leão, novilho, homem e águia. É isso? É. Isso. Leão, novilho, homem e águia. Esse é o que compõe as 4 estações. Ou seja, a primavera é como se eu tivesse a assunção do leão. Nesses 3 meses, o Senhor me dá a habilidade de fazer guerra e de destronar os altares do inimigo para que eu possa, no verão, colher os frutos. Por isso essa contagem do homem. A semente está caindo e a obra do inimigo é arrancar essa semente da minha alma para que eu não venha dar fruto. Então o verão é o tempo de frutificar. No outono é o tempo onde o Senhor me limpa, eu começo a descansar. Essa é a palavra. Ou seja, eu tenho estoque para descansar. E no inverno é o tempo que o Senhor me limpa para fluir na próxima estação, ou seja, no próximo ano. É de primavera e em primavera eu vou rompendo e frutificando. Vou rompendo e frutificando. Então, esse tempo é um tempo exclusivo que o Senhor está me dando força para guerrear. É o tempo onde eu estou confrontando todas as obras malignas. Se o senhor me permite só uma fala, com isso nós então podemos considerar que no nosso ciclo espiritual e bíblico, o nosso ano jamais vai começar dia 31 para 1º de dezembro. O nosso ano, o nosso ciclo começa no mês de março para abril, a Bíblia, não é? Exatamente na primavera, porque a primavera é o início do ciclo de produtividade. E daí eu entendo por que muitas pessoas, no 31 de dezembro, nos seus cultos lá, né, de final de ano na igreja, faz aquele monte de propósito diante de Deus, escreve aquele monte de propósito. Quando chega no outro 31, tá tudo a mesma coisa, não fez nada, não saiu do lugar. Por quê? Porque, na verdade, está preso por Cronos.
Isso a gente entende que também é uma estratégia espiritual do trono Cronos de nos prender dentro de um looping temporal, né, apóstolo? Porque você, na verdade, não está dando um start na sua vida dentro do tempo profético e bíblico. Você está andando na contramão, você está andando num tempo gregoriano, num tempo que os meses cultuam os tronos. É isso aí. É isso daí. Ou seja, Daniel 7:25 fala exatamente isso. Daniel 7:25 ele diz o seguinte, que se levantaria um último governo, o último reino. Só um minutinho, apóstolo, só um minutinho. O pessoal está avisando que a live vai cair. Para o senhor só terminar, cair, para o senhor só fechar o raciocínio e orar pela gente, a gente pode voltar? Amém? Então tá ok. Ó, pessoal, então se cair aí, a gente volta só para ele fechar o raciocínio e ele orar por nós, amém? Obrigada, apóstolo. Mas pode continuar. E quando nós vemos em Daniel 7:25, ele fala que esse último governo ele seria especializado em algumas coisas. Ele perseguiria o santo do Altíssimo, ou seja, perseguiria os filhos do Senhor. 2, ele teria como uma das obras mudar todos os tempos. E 3, mudar as leis. Uau! Ou seja, ele seria responsável de fazer uma mudança, uma perseguição, uma mudança de tempo e uma mudança de lei. Glória a Deus, queridos. Vamos voltando. Amém. Isso, na velocidade. Vamos voltando para terminar de receber esse alimento poderoso, esse maná profundo, que vai ser um catalisador de vitória e de bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Então receba na sua história tudo isso que o Senhor está liberando sobre você. E vamos andar no tempo profético. Vamos andar no tempo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, para que venhamos ser produtivos e ver o fruto do nosso trabalho. Ver dar certo aquilo que sonhamos, empreendemos, aquilo que desejamos diante do Senhor. Vamos lá chamar o apóstolo. Aí ele dá continuidade. Glória a Jesus. Uma bênção esse tempo. Eu espero que você esteja recebendo muito de Deus, recebendo muito do Senhor. A palavra do Senhor é clara, que nós temos que conhecer e buscar em conhecer o Senhor. A unção que você já recebeu, Deus ainda tem mais a acrescentar na nossa vida. Amém? Glória a Jesus, porque Ele é a verdade é o Senhor, Ele sempre tem verdade. Amém, apóstolo? Estamos de volta, glória a Jesus. Graças a Deus. Então, como nós falávamos, esse tempo, essa frequência, ou isso que esse trono faria, ele mudaria, ele mudou. Quando nós olhamos para a palavra dezembro ela vem de 10. Então, se nós formos racionalmente, o que eu estou falando aqui são coisas até racional. Racionalmente, nós vamos levar para isso. Se dezembro é 10, janeiro é o 11º, fevereiro é o 12º e março seria o 1º. Ou seja, tudo vai começar na primavera. É tão racional isso. Por exemplo, a economia começa em março. Isso é lógico. O pessoal fala assim, o Brasil para no Natal. Não, a economia começa... Você pode voltar de novo um pouquinho? As pessoas falam, por exemplo, um ditado, né? O senhor pode voltar novamente um pouquinho? O senhor pode voltar novamente ali de dezembro. De dezembro em diante. Se eu puder voltar novamente de dezembro em diante, porque deu uma travadinha. Então, o pessoal, eles dizem o quê? Que o Brasil para no Natal e começa depois do Carnaval. Por quê? Porque esse é um contexto que no inverno nada se produz. O Senhor fala isso das formigas. Aprenda com a formiga que ela pega no verão para poder comer no inverno. Você vai ver que janeiro, fevereiro e março parece que a nossa economia não funciona. Não é que não funciona, espiritualmente ela não é ativada. Por quê? Porque esse é um tempo não produtivo, esse é um tempo de descanso. Eu uso um termo, o termo que eu uso é como eu estava falando da mulher, do ciclo da mulher,
O Senhor disse que no inverno, ou no tempo menstrual, o homem não pode tocar na mulher. E eu costumo dizer que no inverno parece que nós não ouvimos Deus, parece que Deus está distante. Por quê? Porque esse é o tempo da purificação. Você vai ver que não tem nenhuma festa bíblica no meio do inverno. A gente vai ver no comecinho do inverno e no finalzinho do inverno que tem as festas bíblicas. Mas o inverno em si é um tempo, parece que Deus não fala. Não é porque Deus não fala, porque é um tempo natural onde nós temos que buscá-lo, onde nós temos que voar, sair dessa terra e voar. É o tempo onde nós temos que alcançar voos altos. Então, onde eu entrei aqui nesse contexto, né? Se nós olharmos para o calendário hebraico, o calendário hebraico ele tem 2 começos de ano. O começo de ano natural, civil, e o começo de ano religioso. O natural começou na criação e o religioso começou em Êxodo 12:2, quando o Senhor diz: esse será para vocês o primeiro mês do ano, que é o mês da Páscoa. Mas, coincidentemente, né? Ou seja, coincidentemente, os 2 começos de ano do calendário de Deus começam na primavera. Ou seja, na primavera do hemisfério norte, começa-se, então, o tempo religioso, ou o ano espiritual, que começa em março. Quando dá 6 meses, no 7º mês, ou seja, no 7º mês do calendário religioso, começa o 1º mês do calendário civil. Que começa, então, o outro começo de ano, que é agora a primavera do hemisfério sul. Então, o que acontece? Ele pega os 2 começos de ano, pega as 2 primaveras. É como que se eu entrasse para conquistar no espiritual e depois manifestar no físico. 6 meses eu conquisto no céu, 6 meses eu trago para a terra. 6 meses no céu, 6 meses na terra. 6 meses no céu, 6 meses na terra. Ou seja, é um tempo onde eu libero, né? Eu conquisto todas as coisas, esses 6 primeiros meses, e depois eu vivo na terra a frutificação. Conquisto e vivo, conquisto e vivo. Quando você olha para o calendário de Deus, os tempos de Deus, não tem nada por acaso. É tudo planejado para que possamos viver uma vida fora das frequências demoníacas, né? Aleluia! Por isso é tão importante a gente considerar biblicamente. E essas profundezas, infelizmente, nenhum seminário teológico ensina. Nós não vamos ter essas revelações, infelizmente, nenhuma academia teológica, né? Mas glória a Deus pela sua vida, pelo apóstolo Joseir, não é? Pela Nelma Aragon, glória a Deus pelas pessoas que o Senhor tem despertado na nossa geração para estudar sobre os tronos, para entender e discernir a relação profética dessa oposição desses tronos, querendo, na verdade, roubar todo o perfil de bênção que o Senhor estabeleceu para nós quando nós andamos na sua... Quando nós andamos na sua linha temporal. Por isso é tão importante, na verdade, desconstruir essa mentalidade que todo mundo está fazendo. Então eu vou fazer a festa de Natal, eu vou fazer a virada do Ano Novo, eu vou fazer o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças. E a igreja, na verdade, ela é tomada por um calendário que cultua as trevas e não, na verdade... invoca grandeza, honra e adora o Senhor por tudo que Ele fez. Porque toda essa visão e esse entendimento, que às vezes nós não ligamos, após quando o Senhor Ele marca data na Bíblia. Na primavera aconteceu isso, no outono aconteceu isso, no dia tal, 14 de Abib, né? 9 do mês Ave. Tanto, quando a Bíblia dá essas datas, nada ali simplesmente está ali para montar um contexto histórico. São códigos espirituais que querem nos levar para uma atmosfera de bênção, para uma atmosfera de digamos assim,
de viver num ambiente espiritual propício e favorável que vai manifestar a grandeza do Deus que nós servimos. Por isso que muitas das vezes nós olhamos para a vida de muitos cristãos que vivem dentro de um ceticismo, vivem dessa religiosidade, vivem dentro de conferência em conferência, dentro das igrejas, de gospel em gospel, não é? Muitas das vezes de influência de cantor de mídia, gospel, e as igrejinhas da moda que vivem fazendo aquele... Mas, quando você vai olhar para a vida, lá na vida da pessoa, tá lá os escombros, tá lá a frustração, tá ali o sentimento de derrota, tá ali o casamento frustrado, tá ali os filhos oprimidos, tá ali toda uma família que, na verdade, chega diante da igreja, diante da massa, com uma falsa ideia de que está tudo bem. Mas, na verdade, as pessoas estão destruídas por dentro, porque oram, vivem de campanha em campanha, propósito em propósito, de culto de libertação em culto de libertação. Deixa eu fazer ponderar uma coisa aqui, queridos. Não existe culto de libertação. É impossível existir um culto de libertação, porque aquela é algo altamente processual. Existe um pronto-socorro espiritual, existe, né, aquele urgentismo, a emergência espiritual de Deus na vida de uma pessoa, que você amarra um demônio, você expulsa, neutraliza ele, mas isso não é libertação. Isso não significa que a vida dessa pessoa está livre de demais infortúnios, principalmente pessoas que entram dentro do contexto de uma vida cristã sem entender, sem aprender sobre reparação dos altares familiares, altares geracionais, altares da sua cidade, altares da sua nação. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo o dragão espiritual, que é a China, querendo implantar e ditar sobre o Brasil uma cultura comunista, socialista. E muitas das vezes os pastores não estão nem aí, você não vê os pastores se movimentando em unidade para clamar, para, dentro de um entendimento profético, oferecer oposição e resistência e fechar os portais espirituais da nação e dizer: aqui não, nós não permitimos, aqui tem uma igreja viva, aqui tem um povo que entende o que é andar, e nós não vamos permitir. Veja bem, a China está impondo uma cultura de o quê? De domínio econômico mundial. Comprou o Globo, comprou um monte de emissora, está comprando o Brasil todo. Mas, para quê? Para, na verdade, isso fortalecer a sua própria economia e destruir a economia interna do nosso país. E nós, como igreja, precisamos entender quais são nossas armas, quais são nossas ferramentas, o que é ser igreja, o que é ser profeta. Diante de toda essa live, dessas 2 semanas que você ouviu, é impossível você conceber que ser profeta é simplesmente botar a mão na cabeça de alguém e dizer: eis que te digo, assim diz o Senhor. O entendimento de um viver profético é exatamente andar em obediência aos fundamentos, aos pilares, aos alicerces que vão fundamentar uma vida de fé abençoada. E isso é muito sério nas nossas vidas. Para a gente encerrar, apóstolo, eu quero fazer a última pergunta. Você acredita que estão pedindo para a gente fazer uma live no YouTube? Se eu topar, eu topo. Vamos conversar a respeito. Amém, no YouTube. E eu creio que vai ser bênção demais. Mas o que eu quero ponderar aqui na vida dos nossos amados, igreja, é exatamente um olhar, um tempo de uma iluminação da palavra de Deus, de uma revelação profunda, como está sendo colocado pela vida do apóstolo aqui, para você entender
que muitas das vezes você ora, você busca e você clama e você não sai do lugar. Por quê? Porque não é que Deus não te ama, não é que Deus não está te ouvindo, não é que Deus não tem uma missão e um propósito com você na terra, não tem um destino profético para você. É que você não está sabendo andar no nível de bênção que Ele já estabeleceu, Ele já entregou. Então, quando nós entendemos que, nossa, tem que ir para o culto da tarde da bênção, desculpa, que eu bato nisso mesmo. Você não precisa andar mendigando o favor de Deus, porque Ele já liberou dentro de você tudo o que você precisa. Então nós vivemos como se tivesse aqueles filhos, sabe aquele filho catarrento que está grudado na bainha da calça do pai? Pai, me dá picolé, me dá picolé, me dá picolé. Sendo que dentro da sua geladeira, lá, tem uma geladeira lotada de picolé para você pegar, mas você não sabe o caminho que você tem que fazer até a geladeira e para abrir e para pegar seu picolé. Então entenda nessa noite, em nome de Jesus, que as riquezas escondidas, tesouros ocultos que o Senhor está te dando nessa noite, para você discernir o seu tempo, em nome de Jesus. Não deixe mesmo de pegar, comprar os livros, orar as pautas de oração, reparar os seus altares de DNA, de trono, de acordo com a sua concepção e de acordo com o seu nascimento, ok? Porque reparar e confrontar trono, você foi concebido em um mês, e naquele mês, um trono específico, de certa forma, tinha um nível de influência, né? Mas você nasceu 9 meses depois. Então, você vai confrontar os dois tronos. Por quê? Dentro de um limiar espiritual, os dois tronos que exercem influência nos 2 meses são os tronos que vão, de alguma forma, tentar travar sua história, travar sua vida. Então, quando você entende quem você é a nível de tribo, quando você entende o que você tem que fazer em cada mês, o que Deus quer de você na primavera, no verão, no outono, no inverno? O que você entende? Quais são os níveis de bênção, quais são os níveis de implicação espiritual da sua tribo, não é? O que cada cabeça da tribo errou? Onde você tem que ter um cuidado, porque muitas das vezes é naquilo ali que você vai estar propenso a murmurar, como aconteceu, né? Como a gente vê no caso de primavera. O povo inclinado a murmurar no deserto, né, obedecendo ali essa questão dos filisteus, as raízes, né, filisteias que está dentro de nós, e nós precisamos vencer, são esses gigantes, os amorreus, os filisteus, os jebuseus, que estão dentro de nós, e que o espírito de engano sabe muito bem maquiar de espiritualidade, maquiar de sinceridade. Porque funcionar debaixo do princípio do trono é algo que ele não precisa endemonizar você, né? É só obedecer um padrão de um sistema, mais nada. E o triste é que nós vemos igrejas obedecendo padrões, nós vemos pessoas obedecendo padrões, mas eu creio que o Senhor tem trago um tempo para que aqueles que têm fome e sede beba da água da vida. Então, eu creio que é privilégio para nós recebermos essa carga de informação. É privilégio de Deus, é muita graça, é muito amor do Senhor pela nossa vida. Amém? Então, gruda com quem vai te lançar no teu destino profético. Eu sempre faço uma oração, Deus, me conecta em quem vai trazer velocidade para minha vida. Por isso que eu agarrei no apóstolo Éder, entendeu? No ministério, aleluia, e estamos juntos. Porque nós vamos correr essa boa carreira, crescendo em Cristo, amém? Edificando uns aos outros. Última pergunta para a gente terminar. Apóstolo, fala um pouquinho acerca de uma das manifestações, das formas de, digamos assim, dos espíritos das águas se manifestarem, as ondinas, né? O que seriam elas, e um pouquinho como elas atuam, como a gente identificá-las, mesmo que seja de uma forma bem resumida, porque mais tarde a gente pode até fazer a live para aprofundar esse assunto, ok? Amém. Seria interessante, se você quer trazer essa questão de uma outra live, nós poderíamos tratar 2 assuntos, né, ou mais 2 aí,
uma tratando sobre essa questão de mudando o sistema operacional. Muitas pessoas perguntam como conseguir ou como mergulhar. A questão não é o mergulhar, a questão é como você processa as informações. Então, a minha base de processamento faz com que as informações sejam executadas ou não executadas. A gente pode trabalhar uma dessas lives falando sobre Maravilha. E Maravilha. Sobre os espíritos elementares. Esses são os comandos bem específicos. Cortex. Esses são os comandos específicos, né? Os comandos da nova era, dessa nova era, que na verdade eles funcionam. Eu costumo pegar aqui, quer ver? Eu vou usar um texto, porque quando nós falamos dos espíritos elementares, nós tratamos sobre o comando das águas, tipo assim, nós confrontamos, né? Os comandos das águas, dos ares, do fogo e da terra. São os 4 elementos que a nova era usa, ativa, né? Ativa. E aí a gente usa isso como mentira. Mas fala, não, ele não existe. Não. Os demônios, ou todos os espíritos, eles sempre vão fluir de forma... eu vou dar um exemplo. É como eu pegar a energia do poste até chegar na minha tomada. Eu preciso de cabeamento, eu preciso de fio. Então, os meios que os espíritos, os demônios se conduzem, ou se manifestam, ou se locomovem, eles vão usar esses 4 tipos de elemento da Terra. A água, o ar, o fogo ou a Terra, né, em si. Quando eu gosto de falar sobre, por exemplo, Elias. Elias, quando foge e vai para a caverna, a Bíblia diz que, primeiro, o Senhor se manifesta, o Senhor vem como um grande vento, ou seja, o ar. Mas ele não se manifestou ali. Depois, ele veio como fogo. Depois, ele veio como um terremoto, ou seja, terra. E depois, ele veio como uma brisa, água. Então, ou seja, as manifestações das influências, ou como se manifestar, né? As undinas são espíritos que trabalham o comando das águas. E olha que interessante, o ser humano ele é mais de 70% de água. Então, esses espíritos, eles ativam as águas, fazendo com que essas moléculas de água ou as águas se movam conforme as suas frequências, as suas influências. Isso é tão natural, exemplo, quando a lua muda, automaticamente há um nível de maré ou outro, ou seja, a água também é agitada conforme a frequência da lua. Isso é natural, isso é como diz? Isso é biológico. Biológico, né? Assim também, as nossas águas podem ser influenciadas por essas frequências. Então, as ondinas, elas vão trabalhar em 5 manifestações, sendo as que trabalham no mar, que é o comando de Iemanjá, as que comandam nos rios e lagos, que são os comandos de Yara, as que trabalham na cachoeira, que são os comandos das Amazonas. Nós temos o comando dos pântanos, mas uma em específica, que é o comando dos ares, né, que são as sereias, que essa é o comando de Lilith. Lilith, a sereia, ela outrora, ela não era uma mulher com metade peixe. A onda ou a crença desse hibridismo da mulher não era uma mulher metade peixe, começou com uma mulher metade ave. Ou seja, quando você vai para esse comando, que são os comandos das sereias, as sereias são metade ave. E interessante que elas entram para procriar. A cultura, né, a mitologia diz que ela não poderia criar com a sua própria espécie. Ou seja, ela vem para coabitar com o ser humano, gerando iniquidade, gerando modificações na genética. Então, essas águas, essas fluídas águas também é um comando onde fluem os sentimentos. Nós estamos em um tempo, ou seja, numa porta de tempo, onde as frequências das águas estão ativadas. O espírito que está trabalhando, que é a Afrodite, ela está trabalhando nas frequências das águas. Então, você vai ver que as pessoas estão emocionalmente mais abaladas, sexualmente mais ativadas, elas estão, parece, mais aguçadas para sedução. Então, sensualidade. Assim, isso, a sensualidade, pensamentos impuros, o desejo, o olhar, né? Ou seja, está mais aguçado para essa área sexual, porque as ondas
as ondas de Afrodite que está batendo aí, que está seduzindo. Por isso nós temos que nos limpar abundantemente com a palavra do Senhor. Uau, fortíssimo, apóstolo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, louvando ao Pai por esse tempo, e também já sou grata por o Senhor aceitar fazer essa live pelo YouTube. E vocês que querem seguir o apóstolo no YouTube, ele tem um canal, Éder Gregório, tá lá o canal dele, uma bênção. Eu me alimento muito lá. Louvo a Deus demais pela sua vida. O Senhor meu Deus do céu, não sei o que dizer, não. Só gratidão ao Senhor mesmo, sem falsa demagogia, sem isso, é honra mesmo. Amém? Porque o entendimento que o Senhor tem te dado para trazer tanta clareza, para nos ensinar a andar nessas realidades, é a cereja do bolo, é o que estava faltando, sabe? E glória a Deus pela sua vida, muito obrigada por esse tempo, separar esse tempo, e eu creio que todos aqui, né, fomos muito abençoados pela sua vida. Aguardem, então, queridos, que em breve nós vamos, então, organizar uma live pelo YouTube, bem legal. Pelo YouTube dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que ter o sistema ABS, né? Acho que é ABS mesmo, mas a gente tem um profissional que ajuda a gente nisso daí, para a gente estar agendando, então a gente vai vendo isso daí para a gente poder estar aprofundando esse entendimento aí das ondinas, de toda essa, de todo, na verdade, esse tipo de influência que muitas das vezes nós ignoramos e não sabemos por que certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Queridos, para você também que tem interesse de receber verdades de Deus, entra também no canal da FCOL no YouTube. Nós estamos lá também colocando muito material. O pastor Joel está estudando, mergulhando em muita coisa poderosa também. E está lá também com os tempos e estações, com a série, uma série poderosa sobre primícias, sobre dízimos, ofertas. E se você se interessar, o apóstolo também tem a Lions School, não é, apóstolo? Que eu tô lá, aleluia. E nós também temos a FCOL, queridos, e eu acho isso maravilhoso, porque o povo de Deus, quem verdadeiramente é profeta, quanto mais de Deus conhece, menos entende, menor mais se humilha. E não há isso entre nós, eu sou detentor de todo conhecimento, de toda verdade, ele me ajuda aqui, eu posso ajudar em alguma coisa, ajuda ali, vamos unir forças para que o reino de Deus cresça. Não é a escola FCOL, não é o Lions School, é o reino do Senhor, é a obra da cruz, é o que o Yeshua fez por nós, queridos. Então, estude, invista nesse tempo de Deus na sua vida. E não olhe para, meu Deus, que caro, não olhe, presta atenção. As coisas de Deus, o que elas vão desatar, não tem preço, filho, tem valor. E valor é aquilo que é imensurável, não tem como você enumerar. Não tem preço, tem valor. E aquilo que é valor, você não negocia. O que tem preço, você bota um número e negocia, mas o que tem valor, não. Você não tem negócio. E as coisas de Deus não tem negócio com elas. São inegociáveis. Porque o que vai desencadear sobre a sua vida é incalculável. Então, não meça esforços para investir no reino de Deus na sua vida. Nós estamos também lançando agora o curso Seminário Infantil Online. Apenas R$55. Entra aí na bio da FCOL ou na bio do meu Instagram. Faça lá a sua inscrição, porque vai ser um tempo também tremendo. Já na apostila vai ter um monte de pautas de orações para ministrar as crianças, ok? Para abençoar a sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos seguir e prosseguir nesse conhecer do nosso Jesus, porque a revelação não para, tá, gente? Ela vai descendo, ela vai vindo, aleluia, e vai jorrando. Ele é uma fonte inesgotável, amém? Muito obrigada, apóstolo. Você pode orar por nós e nos despedir na graça do Senhor? Amém. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Agora, eles não serão roubados na mente, mas eles serão ativados, que a mentalidade Aleluia. os teus filhos, meu Deus, avançarão
E declaro, meu Deus, que se levante essa geração profética, conhecedora dos tempos, conhecedora dos teus princípios, conhecedora da tua vontade. Uma geração, meu Deus, que avançará e destruirá todas as obras do maligno. Eu abençoo os teus filhos para que eles possam ser uma espada afiada nessa geração, para que eles possam ser, meu Deus, destruidores de altares e também levantadores do teu altar. Nós abençoamos os teus filhos, para que cada casa receba do teu Santo Espírito e que, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, eles possam ser edificados para essa boa obra. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, apóstolo. Bom descanso. Amém. E até amanhã no Batalha Espiritual Nova Era, né? Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos ansiosos já com expectativa. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Até a próxima live em nome de Jesus. Aleluia. Até mais. Obrigado. Amém.